Oiê! Apareci. Filipenses 4, alguns versículos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja vosso amor notório a todos os homens. Perto está o Senhor. De nada estejais solícitos. Sejam as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas e com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Quando a gente vai lá para a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, a gente vai ver ele dizer o seguinte, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No versículo 13 ele vai dizer o seguinte: porque pela graça que me é concedida, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém a saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus distribuiu a cada um de nós. Quando a gente vê essas duas cartas que foram escritas por Paulo, uma a Romanos e a outra a Filipenses, a gente vê ele trazendo ali, mandando a gente se regozijar. Ele está falando, como fala lá em Romanos, apresentei o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável, que é o vosso culto racional. Muitas vezes a gente se pega se perguntando que culto racional seria esse. Quando a gente vai para Filipenses, a gente vê ele dizendo no versículo 6, capítulo 4, versículo 6, de nada estejam solícitos, ou seja, não esteja ansioso, antes sejam as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas com ações de graças. Às vezes nos deparamos em situações tão adversas em nossas vidas, mediante a promessas ainda não cumpridas, mas Deus ele torna a dizer, a minha promessa está de pé, o que eu disse vai se cumprir, mas são tantas adversidades, são tantas situações dizendo o contrário, que ao invés da gente se ater àquilo que a palavra de Deus nos orienta, que é o quê? Justamente o quê? Me atentar ao meu culto racional, a quem eu tenho suplicado, a quem eu tenho buscado, a quem eu tenho realmente dito, Senhor, o Senhor me fez promessas aqui, assim, 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 eu estou aqui diante da tua face. Ao invés de a gente fazer isso, a gente começa a questionar, a gente começa a reclamar, ou a gente começa a falar para o nosso amigo, para o nosso irmão, isso não vai se cumprir, isso não está acontecendo. Mas Paulo, ele tanto a Filipenses, quanto a carta que ele escreve a Romanos, ele vai dizer o quê? Em tudo sejam as vossas petições diante de Deus. Quando a gente vê no versículo 3 do capítulo 12 de Romanos, ele disse o quê? Mas, porque pela graça que me é concedida, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém. Se Deus ele já te disse algo que vai cumprir na tua vida, na minha vida, a gente só precisa confiar. Porque se a gente parar para observar em outras promessas que Deus ele já fez, que está em sua palavra, quando a gente vai lá para Lucas, capítulo 24, 49, Jesus ele vai estar falando ali para os discípulos que eles fossem para Jerusalém porque havia de se cumprir a promessa sobre eles e seria a descida do Espírito Santo. E os discípulos, eles simplesmente obedecem e vão até Jerusalém. Eles só tinham uma promessa. E eles vão até Jerusalém e após 10 dias, eles estavam ali, quando a gente vê em Atos 1, vai estar dizendo que eles estavam perseverando em oração. Como será que eu tenho me posicionado diante daquilo que Deus tem me prometido? Eu estou perdendo tempo questionando, eu estou perdendo tempo ou estou investindo tempo perseverando em oração, através das minhas súplicas, falando tudo aquilo que muitas vezes eu sinto, como tem essa canção. Pai, Deus, mesmo que eu não consigo entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. E depois ele vai concluir: mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo
o melhor pra mim, mesmo sem entender. Que assim possa ser a nossa posição, mesmo sem entender, mesmo quando os dias parecem nublados ou tudo tá cinzento, parece que tá tudo fechado, mas que ainda assim, mesmo sem entender, eu possa confiar. Eu possa escolher confiar, mesmo diante de situações contrárias. Eu possa escolher confiar naquilo que Cristo tem me prometido. Porque aquele que em vós começou a boa obra é fiel e justo para concluir até o fim. Então que Deus ele te abençoe grandemente. E que Ele possa estar renovando as tuas forças, mesmo sem entender, que nós possamos escolher confiar. Que Deus te abençoe.